Boa tarde. Vamos iniciar a coletiva do Banco Central sobre a reunião do Conselho Monetário Nacional. Iniciaremos com Marcelo Aragão, ele é chefe adjunto do Departamento de Assuntos Institucionais. Marcelo vai falar sobre a resolução que trata do sistema de pagamentos em moeda local, a resolução número 5069. Marcelo, boa tarde. Obrigado. Essa pequena correção, assuntos internacionais. Justamente a gente responde por esse relacionamento com outros bancos centrais, e no caso aqui a gente vai falar sobre essa nova resolução. Ela substitui a resolução vigente, contudo, ela é muito semelhante à resolução 4331, então a 5069 ela vem em substituição à 4331, mas ela tem algumas inovações. A primeira mensagem que eu queria deixar é que, em termos de operação, nada muda. A gente vai continuar operando a SML exatamente do mesmo jeito, os procedimentos, prazos, etc., tudo continua como estão. Então, isso é importante colocar. Certos detalhes ficam sempre a nível de convênio. Em relação às três inovações que estão no bojo da 5069, seriam simplificações nos procedimentos para as instituições que ofertam o SML, dando maior clareza sobre a definição da taxa, a taxa a ser praticada, dando, na verdade, simplificando alguns detalhes operacionais que ao longo dos anos, o diagnóstico que nós fizemos, assim, seriam amparados pela 4331, mas nunca tiveram curso ou utilidade. Então, simplificar, na verdade, torna mais atrativo, mais fácil oferecer também o SML. Uniformização dos procedimentos de controle e conformidade, no que couber, aproximando, harmonizando com a oferta de câmbio. Então, com esse conjunto de modificações, a gente passa a adotar ou passa a exigir que as instituições financeiras que ofertem também o SML, elas consubstanciem essa que a gente chama de abordagem baseada em risco para as questões dos assuntos de prevenção, lavagem de dinheiro, prevenção a financiamento ao terrorismo e armas de proliferação em massa. Então, isso é uma evolução que vem consistente com outros regulamentos do Banco Central, e isso traz mais transparência, traz mais clareza, traz mais segurança ao processo, e, pela perspectiva do cliente, ele vai encontrar o mesmo nível de exigências, as mesmas características, os requisitos que ele precisa atender no sentido de demonstrar, digamos assim, a legalidade da operação são exatamente os mesmos, quer ele opte por cursar sua operação, uma operação de transferência de valores em pagamento para o exterior ou recebimento, quer ele opte pelo SML, quer ele opte pelo câmbio, os critérios, a régua, vamos dizer assim, seria exatamente a mesma. Pela essa mesma razão, para as instituições financeiras que decidam ofertar tanto o SML quanto o câmbio, você tem uma simplificação também, o potencial de uma simplificação de processos, de procedimentos de compliance, de análise de risco e tal. Então, tem a mesma coisa. Então, somando a perspectiva do cliente com a perspectiva da instituição financeira, a ideia é que a decisão por cursar em uma ou outra alternativa, ela seja exclusivamente comercial, com base na conveniência do cliente. A terceira modificação, ela amplia potencialmente o rol de instituições que podem ofertar o SML. Então, agora, na 5069, a gente assume que qualquer instituição que demonstrou capacidade operacional, que demonstrou maturidade para operar em câmbio, em princípio estaria qualificada para ofertar também o SML como uma alternativa para os seus clientes, escolhendo conforme a conveniência operacional. Então, com isso, a gente tem uma perspectiva desses estudos que a gente fez nesses últimos anos, engajamentos com o mercado, tanto o setor financeiro quanto o setor real, então estamos tentando endereçar essas questões aqui. A ideia é que se promova a concorrência, simplifique esse processo.
tanto pela perspectiva do cliente quanto pela perspectiva da instituição financeira, e com isso se tenha uma possibilidade de realizar o potencial do SML, que a gente acredita, além do que está, do que vem sendo observado nos últimos anos. A gente espera algum ganho com, com esse novo regulamento. Então, eu encerro por aqui e fico à disposição para perguntas. Obrigada, Marcelo. Quem quiser fazer alguma pergunta, basta clicar na mãozinha que está na tela e, por gentileza, se apresentar o nome e veículo que representa. Vamos iniciar aqui com o Fabrício. Fabrício. Você está me ouvindo? O microfone do Fabrício acho que não está abrindo. Boa noite, vocês me ouvem? Oi, agora sim, Fabrício. Ah, tá, perfeito. Fabrício de Castro, sou repórter da Reuters. Eu queria saber, Marcelo, três questões pontuais sobre essas mudanças. No release que foi publicado, vocês citam SMLs. Eu queria saber se é um sistema só ou se existem outros sistemas com outros países. Eu quero só entender por que foi citado SMLs. Essa uma questão. Uhum. Você prefere que eu faça as três perguntas de uma só vez ou você vai respondendo o que é mais prático? Essa pergunta é bem simples, acho que a gente já endereça de cá. Na verdade, a resolução a nível de CMD, ela é uma só. Ela enseja também o comando para detalhamentos em resoluções do PCB. E o SML está amparado no acordo do Mercosul. Então, ele é, como sistema, uma coletânea de links bilaterais. Então, existe um link bilateral que viabiliza o SML entre o Brasil e a Argentina, um entre o Brasil e o Uruguai e um entre o Brasil e o Paraguai. Então, o plural se dá porque três países estão cobertos nesse mesmo mecanismo. A gente renovou agora, ou aperfeiçoou, foi o regulamento comum para as instituições financeiras. Quando a instituição decide ofertar SML, ela, pelo mesmo, digamos, neste mesmo ato, ela pode operar com os três países. Perfeito. Uma segunda questão que eu queria saber é o seguinte: eu me lembro que um tempo atrás a Argentina ela foi ou excluída ou ela foi suspensa desse SML porque ela não estava conseguindo liquidar as operações que eram feitas dentro desse sistema com o Brasil. Eu queria saber como é que está isso, se a Argentina continua suspensa, enfim, o que se deu. Não, a Argentina continua operando normalmente. Houve um episódio no passado, realmente, mas isso já foi equacionado há muitos anos, assim, praticamente ato contínuo em relação a isso. O sistema é seguro, você tem mais ou menos 5% da pauta de exportação, em média, do Brasil com a Argentina, cursado através do SML. Então, continua normalmente e os pagamentos sendo realizados normalmente. Perfeito. E uma última questão que eu queria colocar o governo e mais especificamente o presidente Lula, ele deu algumas declarações recentemente defendendo um, uma transação, né, um câmbio com a China sem que passasse pelo dólar, né, a troca de moeda brasileira diretamente pela moeda chinesa. O que esse sistema faz é basicamente algo muito semelhante, né? Esse sistema já existe, mas pelo que a gente vê dos números, ele movimentou muito pouco, considerando que foi criado em 2008. Eu queria saber se houve algum pedido do governo Lula para que esse sistema fosse, enfim, desenvolvido, fosse colocado para frente com esse objetivo de fazer as transações em moedas locais diretamente e sair um pouco do dólar. Tá? Fabrício, eu agradeço a pergunta. Ela é importante, é uma oportunidade também de fazer alguns esclarecimentos. Assim. A questão sobre moeda única, o contorno do dólar, eu vou me abster de comentar, até porque transcende tanto o escopo que a gente vai discutir aqui no voto, quanto, na verdade, as minhas competências.
Mas eu vou tentar explicar melhor, em linhas gerais, como é a operação do sistema de moeda local, que, como você disse, a gente estabeleceu com a Argentina em 2008 e, posteriormente, com os demais países do Mercosul. Então, ele está dentro do arcabouço do tratado. E ele tem também convênios bilaterais, onde se especifica os detalhes operacionais disso. Mas o sistema, em linhas gerais, ele funciona da seguinte forma. Quem registra uma operação de pagamento, e ele é apenas um sistema de pagamento, ele faz liquidação de valores, tá certo? Ele não é um sistema de comércio, um sistema com outras finalidades. Obviamente, os pagamentos que são liquidados no SML podem ter uma contraparte de uma relação comercial, ou outro tipo de transferência que seja amparado, e aí vai nos detalhamentos, e aí vamos ter diferenças no que foi possível, ou que foi de interesse mútuo com cada um dos países. Então, tem uma heterogeneidade aí, mas, então, como é que ele funciona? Vamos supor, dar um exemplo, que um exportador no Brasil, ele venda sapatos e ele encontra uma contraparte no Mercosul e ele negocia a venda de 10 mil pares de sapatos a R$ 200 cada um. Então, o que vai acontecer, ele vai combinar isso fora do sistema, ele tem que ter uma relação comercial com a sua contraparte, e ele vai combinar, acertar esse preço, vamos supor que esse preço foi acordado dessa forma, então ele vai receber, no ato do pagamento, os 10 mil vezes 200, R$ 2 milhões. Então, o exportador, ele está protegido de qualquer volatilidade relativa entre as moedas do Mercosul. Ele fez um acordo em real, ele vai receber em real exatamente o que ele falou. Então, o sistema de moedas local, ele reduz ou ele elimina a exposição cambial de uma das contrapartes, geralmente do exportador. Quando chegar a data que foi acordado isso, supondo que a contraparte do Mercosul tenha as autorizações necessárias, cumpriu todos os outros trâmites, uma relação de comércio, aduana, isso, aquilo, o que ele vai fazer é ir a uma instituição privada comercial num dos países do Mercosul e ele vai pedir para registrar essa operação. Olha, eu preciso fazer como quem registra uma ordem de pagamento para o exterior. Então, ele vai fazer esse registro dessa operação e, implicitamente, ele autoriza a instituição a sacar dos recursos dele o valor necessário para que se chegue a R$ 2 milhões em pagamento para o exportador no Brasil. Então, nesse momento, se define quanto daquela moeda, digamos assim, local dele vai ser necessário para que o ciclo completo de compensação do SML é em 3 dias. Então, em 3 dias, o exportador esteja recebendo, creditado na sua conta, os R$ 2 milhões acordados. Então, ele faz esse registro é repassado para o Banco Central, onde fica a contraparte, qualquer um dos 3 países. O Banco Central da contraparte vai fazer uma validação disso e os 2 bancos centrais de um parceiro, um sócio do Mercosul e do Brasil, vão trocar informação no agregado sobre todos os contratos que existem numa direção, noutra. Sempre os importadores de ambos os países registrando suas operações. Uma vez que se fez essa troca do conjunto de operações, se usa o dólar como referência para entender exatamente quais são os volumes negociados de ambos os lados, se compara e se descobre qual é o saldo líquido que precisa ser compensado. Então, esse saldo líquido é compensado geralmente a partir de contas de reserva entre os bancos centrais. Então, os bancos centrais eles entram nessa intermediação em nome das instituições financeiras de ambos os países, fazem a compensação do líquido e, uma vez concluída a compensação do líquido, eles repassam os recursos na direção do exportador para a instituição financeira privada do exportador indicada, se fosse uma ordem de pagamento, e a instituição, feitas as análises, e aí é importante esse aspecto de conformidade de conduta que está sendo tratado aqui, vai repetir suas análises, também esperando o sistema, ele é mais rígido e mais robusto, porque todos os elos da cadeia fazem as checagens específicas em relação
lavagem de dinheiro, prevenção ao terrorismo, etc. E aí, tudo ok. O crédito é feito o cliente exatamente no valor que ele tinha expectativa quando fechou o acordo comercial. Tá? Então, essa é a mecânica, em poucas palavras, de como funciona o sistema de moedas locais. Então, ele é moedas locais, para um dos lados, apenas para um dos lados, há essa redução da expansão, e para o outro lado, ele, na verdade, ele não precisa usar uma moeda, digamos assim, dólar ou uma outra moeda qualquer para efetuar a transação. Ele vai usar, para fazer jus àquele recurso, a moeda que, digamos assim, do país que ele está usando, moeda do país do importador. Espero que tenha ficado claro. Fabrício, não sei se você ainda tem alguma pergunta. Tenho sim. Só esclarecer, Marcelo, quando se dá a liquidação entre bancos centrais, né, os recursos são transferidos entre os bancos centrais, você falou que é a partir das reservas, essa transferência ela é feita em que moeda? Ela é feita em dólar? Em dólar. Em Hoje é dólar. feito em dólar. Tá bom. E só para retomar a questão, houve algum pedido Isso, específico do governo para que esse sistema fosse aperfeiçoado nesse momento? até o momento, nada chegou à minha equipe. Ok? Larissa? Oi? Larissa? Oi, te ouvimos Oi? agora. Oi, estão me ouvindo? Sim, Sim. É Larissa Garcia, do Valor Econômico. Tudo bem? Boa noite. Eu queria Vamos pegar lá. uma carona na pergunta do Fabrício sobre a Argentina. Eu queria saber se essas mudanças no SML, se elas atenderam a uma demanda específica da Argentina, porque no ano passado o BC argentino estava debatendo com o nosso Banco Central mudanças nesse sistema, né, no SML, para resolver problemas internos, enfim, de liquidez em real. E aí eu queria saber se foi uma demanda específica da Argentina ou se era algo que já estava em estudo, enfim. Aí uma outra pergunta, já vou emendar e fazer as duas perguntas de uma vez. Eu queria saber se vocês podem dar um exemplo prático de uso do SML como esse produto adicional para os clientes, porque esse sistema ele é usado hoje para operações comerciais, né? Então, eu queria saber, assim, como é que, por exemplo, uma pessoa física vai poder comprar peso nesse sistema, na sua instituição financeira, o que que muda com relação a isso? Tá bom? Obrigada. Tá? Larissa, obrigado pelas duas perguntas. Então, vamos lá. Na verdade, a gente opera o SML inicialmente com a Argentina desde 2008. Então, o sistema, digamos assim, é uma peça importante do conjunto de alternativas. A gente entende o sistema como, inclusive, como um dos mecanismos de integração do Mercosul. E porque nós valorizamos o sistema, estamos sempre em estudo, nós estamos sempre conversando com o mercado, com o setor real, ouvindo sugestões e tal. Então, existem estudos e diagnósticos internos, nós fazemos um monitoramento de volumes, de fluxos, de condições, assim, ouvimos, às vezes, sugestões sobre reclamação. Então, o que está colocado aí, pela própria natureza, onde a gente só está. Pensa, a Resolução 5069, ela é um comando para as nossas instituições. Então, ela está definindo ou simplificando como as nossas instituições vão ofertar o SML sem nenhuma mudança operacional no SML. Primeira mensagem que eu destaquei. Então, é uma agenda nossa, interna, de evoluir. Se eu posso dar uma motivação para isso, eu colocaria duas. A primeira, um alinhamento com a agenda do Banco Central, a agenda BC-REST, de promoção à competitividade do sistema financeiro, que envolve vários mercados. E esse é um mercado. O mercado de transações em moedas locais é um mercado, como o mercado de câmbio, como outros mercados. A gente está promovendo competição nesse mercado. A gente vem fazendo isso de várias formas com vários instrumentos, Open Banking, Pix, etc. Vocês vão ouvir João André colocar mais coisas, então.
Banco Central trabalha diuturnamente buscando aprimoramentos e melhorias no seu regulamento, buscando sempre a eficiência do mercado. Então, não, claramente, isso não responde a um pedido da Argentina. Nós temos contato constante com as contrapartes no Banco Central da Argentina, faz parte, digamos assim, do arcabouço de funcionamento do Mercosul. Há conversas técnicas frequentes e constantes. Há uma agenda paralela que não tem a ver com o que a gente está fazendo. A gente está fazendo um comando, digamos, é uma iniciativa, eu diria, apenas focada nos nossos regulados. Então, mudanças no convênio, elas envolvem acordo, encontrar um meio termo comum. A agenda com a qual nós trabalhávamos até o ano passado, não somente com a Argentina, mas com o Uruguai e Paraguai como contraparte, é uma agenda de harmonização. Então, isso tem a ver, inclusive, com a sua pergunta. Por exemplo, como o convênio celebrado com a Argentina foi o primeiro, ele está realmente muito focado em transações cuja a contrapartida é uma relação comercial. E boa parte do volume é realmente. Isso tem os seus nichos, tem os seus interesses, ele é um produto adequado para uma determinada categoria de clientes, não é adequado para outras, o câmbio é mais adequado, ele é uma alternativa ao câmbio, mas ele, digamos assim, ele vai nas suas conveniências. Eu até faria uma distinção. Se você quiser fazer uma transferência, digamos, se quiser fazer um pagamento doméstico, você pode escolher se vai fazer um Pix ou se você vai fazer um pagamento com cartão. E você é livre para escolher o que é mais conveniente para você naquele determinado momento. Basicamente, é disso que a gente está falando. Então, trata-se de uma agenda evolutiva do próprio Banco Central, com essa motivação. Sim, aí o outro ponto, além da parte de promoção à competição, tem justamente a harmonização, a evolução, que é, digamos assim, um movimento até internacional, capitaneado pelo GAFI, de adotar essa abordagem baseada em riscos. Então, a gente consubstanciou isso, por exemplo, na Resolução 277, que regula o mercado de câmbio, em outros regulamentos, e está trazendo também o SML para essa mesma visão. Então, nosso foco é interno e é o comportamento das nossas instituições. Quanto ao teu exemplo, isso realmente varia entre países, à medida que foi evoluindo, mas, por exemplo, em alguns países é possível, mediante acordos entre as entidades de pensão de um lado e de outro, pagar uma aposentadoria de não residente. Não é o caso da Argentina, a Argentina tem esse foco muito mais comercial, mas o SML não foi desenhado para a compra de moeda manual. Então, assim, não é um mecanismo para você comprar pesos, guaranis ou qualquer outra moeda do Mercosul. Ele é um mecanismo de transferência transfronteiriça, de valores associado a algum tipo de finalidade. Então, eu posso, sei lá, eu tenho um restaurante na fronteira e eu quero comprar vinhos do Uruguai, por exemplo, para abastecer a minha adega. Então, eu posso ter um fornecedor do Uruguai, eu compro os vinhos e em contrapartida a isso, eu pago. Isso pode ser feito entre pessoas físicas, assim, não tem nem demanda necessária para isso. Mas tem pequenos negócios, pagamento de serviço, de hotel, de coisas assim, tem algum. Especialmente, existe uma concentração do uso do SML nas regiões, na região sul do país, está mais próximo da fronteira com os 3 sócios. Não sei se eu esclareci a tua pergunta. Obrigada, Marcelo. Acho que sim. Natália, boa noite. Natália? Que foram anunciadas, elas vinham sendo estudadas. E também, Marcelo, você comentou que o BC espera que, com essas mudanças, realizar o potencial do SML, além do que vinha sendo feito nos últimos anos. E eu queria entender qual que é esse potencial que vocês estimam, por favor. A gente não tem uma estimativa tão precisa, numérica, mas, assim, pegando pela janela de flutuação, ou seja,
Por exemplo, os valores hoje estão em médias anuais, comparados com a pauta completa de exportações, em torno de 5% com a Argentina, 3% com o Uruguai e em torno também de 5% com o Paraguai. E, recentemente, por exemplo, nos últimos 3 meses, contrapartes no Brasil e no Uruguai entenderam o SML como conveniente também para contratos de energia. Então, isso, nos últimos 2 meses, a gente observou um salto com o Uruguai para mais ou menos o que seria 7% da pauta de exportação. Ainda é cedo para a gente, digamos assim, entender se isso vai ser sustentável, se isso vai continuar, mas é um desdobramento interessante. A gente acha que tem um potencial, tem como aumentar, que tem simplicidade, e muito disso vem dessa interação com o mercado, com as instituições, com o setor financeiro. A gente tem experiências, por analogia, em outros mercados. Vamos lembrar que a evolução recente permitida pela Lei de Câmbio e Capitais Internacionais e ampliada com a Resolução 277, ela prevê, a partir de julho, a entrada, por exemplo, a possibilidade de entrada de instituições de pagamento no mercado de câmbio. Então, com essa mudança, potencialmente, se uma instituição de pagamentos desejar operar em câmbio e for autorizada para tal, e entender também conveniente ter essa alternativa para o seu cliente, eventualmente você pode ter uma instituição de pagamentos também ofertando SML. Então, em termos de regulamento, isso seria possível. A gente já está fazendo essa previsão. Obrigada, Marcelo. Renan, boa noite. Alô? Oi, te ouvimos. Certo, é Renan do jornal O Globo. Eu só queria 2 exemplos práticos do primeiro ponto de simplificação de procedimentos para operacionalização, se o que na prática mudaria nessa simplificação, se você puder citar. O segundo ponto em relação à ampliação do rol de instituições que seriam elegíveis para entrar no sistema. Vai existir um novo protocolo? E se sim, como seria esse novo protocolo? Por exemplo, poderia facilitar a entrada de novos bancos, de fintechs nesse processo? Obrigado. Tá. Não, obrigado pelas duas perguntas, da oportunidade de esclarecer. No caso de simplificação, basicamente são duas. Na 4331, ela menciona a possibilidade, na verdade, do recebimento em espécie limitado ao valor até R$ 10.000. Desde 2008, essa possibilidade nunca foi exercida, nunca foi cursada nenhuma operação cujo pagamento final fosse para não cliente e sacado em espécie. Como uma ordem de pagamento, como você vê em alguns países, que você vai no correio e chega lá, olha, eu sou fulano, está aqui meu documento, alguém mandou alguma coisa para mim e tal. Então, esse tipo de modelo, ele nunca foi usado. Então, a gente está simplesmente descartando uma operação que não teve nenhuma demanda, em 14 anos, sem nenhum uso. Mas, por outro lado, para uma instituição, ela olha assim e diz assim, poxa, eu não gosto, eu não acho conveniente, especialmente dentro do regulamento de prevenção à lavagem de dinheiro, a possibilidade de ter que lidar com não clientes, porque um dos pilares é você ter que conhecer o seu cliente. Então, a pessoa que chega no meu cliente e quer receber em espécie, como é que eu vou me certificar que aquela pessoa é aquela mesma, que o fundamento econômico daquela operação, etc, etc. Então, a gente eliminou simplesmente a possibilidade que a 4331 previa e nunca foi utilizada. Inócua em relação a isso, e a gente espera com isso, especialmente para instituições que só operam com canais digitais, para instituições que preferem não ter esse tipo de relacionamento, especialmente no que lida a moeda estrangeira, com não clientes, você, digamos assim, torna o SML mais atrativo. Esse é um motivo. A segunda coisa é que também é uma forma de tornar a nova resolução mais alinhada à prática. A 4331, se vocês observarem, ela menciona que a taxa de conversão que vai ser praticada pode ser pactuada.
No sentido de dar transparência e, na verdade, aproximar da prática, a nova resolução está sendo explícita que a taxa praticada, pelo menos para o lado brasileiro, ela tomará como referência a PETAX. Então, você elimina esse ponto de incerteza sobre os preços. Obviamente, é um serviço financeiro, ele cabe uma tarifa e, digamos, a instituição vai cobrar por essa transferência, mas ela não vai cobrar, digamos assim, com um spread que, às vezes, especialmente para um cliente menor, é mais difícil de entender exatamente que tipo de, digamos assim, de conversão está embutido ali, se tem um custo indireto dentro do próprio processo de conversão. A gente deixa isso tudo mais claro. Perdoe, eu acho que eu perdi a segunda pergunta. Então, essas são as duas mudanças em termos operacionais. Se você puder repetir. Em relação à ampliação do rol de instituições elegíveis. Ah, sim, tá certo. O que a gente, depois de muito estudo interno, nesses últimos 2 ou 3 anos, a gente trabalhou junto com as equipes que trabalharam no regulamento de câmbio. Então, a gente entendeu que era conveniente para o mercado, para a própria atuação do Banco Central, aproximar o conjunto potencial dos dois ofertantes. Então, a resposta é, se você tem uma instituição hoje que é capaz de oferecer câmbio, e se ela desejar, a gente está falando de uma faculdade da instituição, adicionar um produto, se ela já está autorizada em operar em câmbio, então ela poderia oferecer o SML, a partir da entrada de vigência da 5069. A 277, ela amplia também o rol de instituições potencialmente que podem solicitar autorização para operar em câmbio. Por exemplo, incluindo IPs e fintechs e tal. Então, se ela passar por esse crivo e se for considerada apta a ofertar o serviço de câmbio, a gente entende que não é necessário nenhum pré-requisito adicional para que ela oferte também o SML. É uma manifestação de desejo e um ajuste de tecnologia. Então, vai passar por um segundo processo de autorização do Banco Central, até vamos dizer assim, uma desburocratização do nosso relacionamento também, bem no espírito da Lei de Liberdade Econômica. Obrigada, Marcelo. Renan, você tem ainda alguma pergunta? Não, querida, obrigado. Natália? Oi, é que acabou faltando a primeira pergunta que eu tinha feito, que desde quando essas medidas estavam sendo estudadas, né? E por que vocês decidiram anunciar agora, enfim, junto com esse contexto de... Não, tá certo. Tá bom, por favor. Algumas dessas medidas, Natália, a gente começou a discutir, vou lhe dizer, em 2017. Por que esperar tanto tempo? A gente esperava porque em 2017 nós também incrementamos o engajamento com as contrapartes no Mercosul, no sentido de também fazer esse processo que eu comentei há pouco, de harmonização. Então, a gente esperava lançar um pacote só, onde se alterasse o regulamento, que é o que a gente está fazendo agora, especificamente para nossas instituições, e tivesse a oportunidade também de oferecer inovações dentro do âmbito dos convênios específicos. Por exemplo, harmonizar. Então, tem operações que podem ser cursadas com o Uruguai e o Paraguai e não podem com a Argentina. Não podem simplesmente pelo marco temporal. Os convênios foram celebrados em momentos diferentes. Então, não se pensou, não se tinha a ambição daquelas possibilidades, especialmente serviços. Então, você pode contratar uma operação de comércio, mas não pode contratar aqueles serviços associados a comércio. Então, faz sentido ter uma harmonização. Existe uma discussão mais ampla, a discussão no mundo de inovação, de pagamento de funções e serviços, onde se privilegia arranjos multilaterais. O que a gente tem hoje é uma coletânea de links, de conexões bilaterais. Seria uma operação mais simples e mais vantajosa para todos os países integrar um arranjo multilateral. Então, a gente tinha uma série de coisas em paralelo, a gente tinha algumas discussões, e vamos lembrar que a nova lei de câmbio,
ela trouxe inovações, o SML é uma coisa, o câmbio é outra, mas ela trouxe inovações sobre a parte de conduta das instituições financeiras, que é o que a gente está aproximando agora com a 5069. Então, sincronizar com a evolução do regulamento de câmbio, quando as equipes já vinham discutindo isso internamente, fez sentido alinhar calendários. É um momento onde se está discutindo GAFIA, é um momento onde o marco de PLD para o sistema financeiro tem sendo robustecido, experimentado e tal, então a gente considerou que é maduro. Se eu for te dar uma data inicial, a gente discute coisas nessa linha desde 2017. Obrigada, Marcelo. Larissa? Oi, estão me ouvindo? Sim. É que eu tô com dificuldade aqui para ativar o som, mas enfim. Eu queria só, você falou para o Renan que agora, com essa mudança, a instituição só precisa ser autorizada a operar com câmbio, não precisa ter um pré-requisito adicional. Eu queria saber qual era esse pré-requisito ou os pré-requisitos adicionais para a instituição operar no SML na regra antiga. Se você puder falar um pouquinho, tá bom? Obrigada. A regra antiga ela falava em instituições detentoras de contas de reserva bancária, isso está preservado na nossa, então qualquer banco pode potencialmente facilitar. E ela falava em termos de contas de liquidação. Só que existem dois conceitos possíveis de conta de liquidação, isso nunca ficou muito claro. A gente tinha uma leitura da nossa procuradoria que, do jeito que estava escrita a 4331, ela ensejava alguma dúvida de quem quem se habilitaria. Nunca houve um interesse de alguém, de alguma instituição que não bancária, mas que tem, tem conta de liquidação no Banco Central, nunca manifestou o desejo de operar no sistema, e agora, quando a gente aproxima ao rol de câmbio, a gente entende que tudo isso fica mais claro, entendendo? Então, assim, a gente manteve a definição de contas de reserva, porque para não cercear direitos, ou seja, quem tinha conta de reserva continua tendo. A gente tem um caso de uma instituição que tem conta de reserva e não tem interesse em operar em câmbio e opera SML. Então, para não excluir ninguém, a gente manteve essa hegemonia. Em termos de, digamos assim, de requisitos, de critérios, a nossa equipe tinha que fazer uma análise e validar o que a gente entende hoje como simplificação de processos, que é redundante com o serviço com a análise que é feita em outros processos regulares de autorização para as que vão operar em câmbio. Como a natureza do mercado é muito parecida, a gente tem realmente duas alternativas para transferência de valores transfronteiriças. Se passou por um crivo, não faz sentido criar ou reinvestigar ou demandar modelos de negócios, demandar mais informação de alguém que já passou por uma análise opera normalmente. Então, a gente acha que tem uma simplificação de processos internos e tem uma transparência melhor para as instituições financeiras. Obrigada, Marcelo. Claro, Larissa? Larissa, ainda mais alguma pergunta? Oi. Não, já esclareceu, obrigada. Mas é só para avisar que a Thaís Barcelos está tentando levantar a mão e não está conseguindo. Se puder abrir o som, tá? Obrigada. Ah, tá. Eu vou lá tentar achá-la aqui na lista. Thaís, vou te achar aqui e vou tentar liberar seu áudio. Thaís? Não estou conseguindo liberar seu áudio, não. Você quer mandar por escrito, Thaís? Eu leio aqui sua pergunta. Não sei se você prefere mandar aqui pelo Zap ou por aqui. Olá, vocês me ouvem? Thaís? Oi, desculpa. Oi. Ah,
Pronto, deu Agora certo. estamos aqui. Thais Barcelos, do Broadcast. Eu tenho duas perguntas. Como o Fabrício, Marcelo, você falou para o Fabrício que não houve nenhum pedido do governo para aprimorar o SML, mas eu gostaria de saber se com esses aprimoramentos, né, o governo tem falado bastante, né, de fazer trocas comerciais nas moedas locais, se esses aprimoramentos facilitam, vão ajudar essa intenção do governo. E a outra pergunta era para entender um pouco também como é firmado esse convênio do SML. Ele é firmado no âmbito do Mercosul, né? Porque você falou que os convênios são por países, né? Isso. Paraguai, Uruguai e Argentina. Mas ele só pode ser feito porque tem o Mercosul, ou ele poderia ser feito com outros países, e se tem alguma discussão para ser feito com outros países? Obrigada. Tá, pois não. Na verdade, assim, a gente tem seguido uma agenda própria de inovação e de aprimoramento. Obviamente, existe o desejo, digamos assim, de governo, do Estado brasileiro, de maior integração, e tem realmente uma repriorização, dando uma ênfase maior aos nossos parceiros. Então, assim, acho que há uma feliz coincidência da gente, se é possível, está maduro o suficiente para lançar esse regulamento agora, no momento onde o interesse por mais comércio dentro do Mercosul se amplia. A gente participa, eu participo de reuniões do Mercosul em grupos técnicos voltados a, digamos assim, a integração econômico-financeira. Então, assim, isso é um assunto constante e importante. Criamos ano passado, e vamos ter agora na presidência da Argentina, a primeira reunião de uma comissão específica para aprofundar essas discussões sobre pagamentos transfronteiriços. Então, assim, tem uma convergência, uma feliz coincidência de muitas coisas que militam na mesma boa vontade. Então, mais comércio, mais integração econômico-financeira é bom para o Brasil, é bom para os sócios, é bom para todos. A gente percebe um ganha-ganha. Quanto à sua segunda pergunta, me recorde aí, por favor, Eu perguntei sobre como funcionam esses convênios do SML, se só podem ser feitos porque esses 3 países, né, estão no Mercosul, ou se poderia ser feito com qualquer outro país, e se tem essa discussão de ser feito com outro país. Nós temos contatos com vários outros bancos centrais no mundo, na América Latina e no mundo, onde a gente discute essas agendas, assim, a público, na imprensa também. Com o sucesso do Pix, houve um despertar de interesse sobre a possibilidade de evoluir sistemas de pagamentos, a gente chama de sistema de pagamentos instantâneos, sistema de pagamentos real, e aproximar e trazer esses benefícios de outra forma. Então, há outros casos que podem ser explorados, as conversas são frequentes e são constantes. Não existe um mandato legal específico que autorize o Banco Central do Brasil a celebrar acordos sobre pagamentos. Então, não existe essa delegação de competência do Congresso, não existe uma lei específica para celebrar indistintamente. Então, os acordos de pagamentos que existem, eles são dentro do guarda-chuva de algum outro tipo de acordo internacional mais amplo, no caso, o Mercosul. Então, quando, na celebração do Mercosul, você cria um ambiente jurídico, existe uma instrução do Grupo de Mercado Comum, do GMC, que dá especificamente privilegia essa noção de, digamos assim, de buscar também essa aproximação de pagamentos. Então, como os acordos internacionais eles são internalizados no nosso regulamento jurídico, como nível de uma lei ordinária, salvo engano, então a gente tem o amparo para a celebração. Se fosse com outro país, o que a gente precisaria era submeter à apreciação do Senado um acordo internacional que desse margem a isso, pontualmente. Então, você precisaria celebrar um acordo internacional, termos convenientes às ambas as partes e ter isso ratificado no nosso Senado. Então, a resposta para você existe a vontade, existe o diálogo constante, mas se alguma coisa evoluir em termos mais concretos,
vai precisar de um respaldo legislativo ou uma delegação de competência mais ampla que não existe no momento. Obrigada. Obrigada. Vocês ainda me ouvem, né? Sim, pode. Só mais uma dúvida sobre a sua resposta para o Renan, que você falou que hoje os debates são para, né, pagamentos transfronteiriços de forma multilateral, e o que a gente tem hoje é bilateral. Aí eu não entendi se essa mudança já permite que o SML seja multilateral, ou se é um desejo, né? Enfim, pode ser um primeiro passo, ou não, se não tem nada a ver. Não, Thaís, essas são duas agendas ortogonais. Quando a gente fala do multilateral, a gente está falando bem do operacional. Influencia um pouco os acordos, como os acordos estão escritos, os convênios entre os bancos centrais, mas o que a gente está fazendo agora é simplesmente um comando para nossas instituições, que afeta a forma com que elas ofertam o SML. Então, obviamente, como isso são discussões laterais, o que a gente propôs e foi aprovado pelo CMNE agora na 5069, não precisaria ser modificado, tem os princípios necessários para diferentes formas de operação do SML. Se a gente evoluir tecnologicamente na operação do SML no futuro, a gente não precisa, entende que não precisa tocar não por isso na 5069. Mas são duas coisas diferentes. Entendi, perfeito, obrigada. Obrigada, Marcelo. Renan, eu vou baixar sua mão aqui. Eu acho que você não quer mais falar nada, né? Ok, beleza. Então, eu acho que encerramos esse assunto, Marcelo. Muito obrigada pela sua explicação aqui. E vamos partir, então, para a resolução 5070, com João André Pereira, chefe do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro Nacional, que vai falar sobre derivativos de crédito. João, boa noite. Obrigado, boa noite. Tchau, Marcelo. Bom, boa noite, pessoal, tudo bem? Vou pedir desculpa porque demorou tanto que a luz da minha sala apagou. Então, eu estou no escuro aqui com uma luminária. Peço desculpas aí, mas vou tentar aqui tratar. Não sei nem se vocês têm fôlego para a gente conversar de derivativos agora, né? Depois dessa discussão intensa de câmbio, mas vamos lá. Bom, essa aqui é uma norma, como a Adriana comentou, né? Que trata aqui da realização de operações de derivativos de crédito por instituições financeiras. Então, a norma que trata de derivativo de crédito, né, que nada mais é que um instrumento de proteção de risco de crédito. Então, hoje a gente tem dois tipos de derivativos, eu não vou entrar no detalhe, mas no final ele é um seguro, né? O derivativo de crédito é um seguro de crédito que pode ser negociado no mercado. Então, pode ser comprado ou vendido no mercado. Outro ponto importante aqui da norma, que essa norma aqui ela trata de instituição financeira. Então, é uma norma endereçada para instituição financeira. Mas é bom lembrar aqui que a instituição financeira ele é um dos principais agentes do mercado de derivativos de balcão tradicional. Então, assim, mais de 90% do mercado de derivativos, a gente tem uma contraparte, instituição financeira ou relacionado lá à instituição financeira. Então, assim, no final, é uma norma muito abrangente que trata do mercado quase como um todo. Bom, antes de entrar nos pontos específicos da norma, queria comentar um pouquinho sobre a importância desse instrumento para o mercado em geral. Hoje, a gente não tem um mercado de derivativos de crédito desenvolvido no Brasil. A gente tem um mercado de derivativos de balcão, né? Mas são derivativos mais tradicionais de mercado. Mas o de crédito não é desenvolvido no Brasil, né? A gente não tem operações. Muitos dos problemas são questões regulatórias que a gente está tratando agora. Mas quando a gente olha para a experiência internacional, se vê que esses instrumentos de proteção eles são extremamente importantes para o desenvolvimento do mercado de crédito, né? E aí, em termos de oferta, né, de quantidade de crédito, em termos de preço, então, para o barateamento de operações de crédito, em termos de prazo, então, até falando no alongamento do mercado de crédito. Então, por que isso, né? Em primeiro lugar,
o derivativo de crédito, ele permite uma melhor gestão de risco de crédito da instituição financeira, né? Então, essa capacidade de se proteger, né, de eventos de crédito diminui o custo de capital da instituição. Além disso, se tem uma melhor alocação de risco no mercado, então eu tenho vários agentes, né, e uma transferência de risco, então o risco é alocado de forma mais eficiente. E por fim, quando a instituição financeira ela se protege, ela transfere esse risco para um outro agente que tem um apetite para aquele risco, ocorre naturalmente uma redução de requerimento de capital e sobra mais espaço para a instituição ofertar novos créditos. Então, o segundo ponto é que o derivativo de crédito ele facilita aquele processo que é chamado de price discovery, né? A descoberta do preço. Então, como eu tenho mais agentes no mercado, eu tenho mais negociação, eu tenho uma melhor formação do preço. E aí não só do derivativo, né, mas do próprio crédito, aquilo que está subjacente, né, aquilo que a gente chama de obrigação de referência. Então, eu tenho aí, pelo fato de ter uma melhor precificação, mais negociação, uma redução de spread. E aí, por fim, aqui, terceiro ponto, uma consequência, né, dessa negociação é a ampliação da liquidez dos mercados desses ativos, né, dessas obrigações de referência, desses ativos subjacentes. Então, por exemplo, debêntures. Então, eu tenho debêntures no mercado com um certo risco de crédito, muitas delas com prazo mais longo. Então, não são todos os agentes que têm esse apetite de risco, mas agora eu consigo, com o mercado de derivativos de crédito desenvolvido, negociar essa debênture e redear, né? Fazer o hedge, fazer a proteção desse ativo no meio do caminho, o que permite ali uma maior negociação, uma entrada melhor, né, dos investidores nesses ativos, porque tem uma facilidade para fazer a gestão do risco do ativo, né? Então entrar e sair. E isso, sem dúvida nenhuma, gera um incentivo para operações de crédito de mais longo prazo. Então, eu tenho a questão de quantidade, spread e prazo, né? Uma vez que eu tenho a possibilidade de ter mais negociação e ter essa transferência de riscos para agentes que são naturalmente de mais longo prazo. Bom, agora entrando nos pontos mais específicos, né, que a norma está trazendo. A gente conversou muito com o mercado, né? A gente teve uma consulta pública e tratou muito com o mercado, e essa norma agora reflete uma modernização, né, do regramento que a gente já tinha, que era uma regra antiga, de 2002, ainda com questões que, de certa forma, travavam um pouco a negociação, e agora a gente, com essa modernização, né, com essas alterações aqui, sem dúvida nenhuma, a gente vai trazer aqui um maior desenvolvimento para esse mercado. Eu acho que tem um microfone aberto, não sei se... vamos lá, vou continuar aqui. Então, quais são os pontos específicos? O primeiro deles, talvez o mais importante, é a atualização do escopo, né, das instituições aptas a atuar como contraparte receptora do risco de crédito nas operações de instituições financeiras. Então, o que eu estou falando aqui? A gente deixa claro, apesar da regra ser específica para a instituição financeira, a gente agora deixa claro quem pode ser a contraparte, quem pode comprar esse risco, né? Quem pode ser a receptora desse risco de crédito. Então, a gente deixa claro, por exemplo, que agentes importantíssimos, né, que naturalmente têm um perfil de risco de mais longo prazo, como seguradoras, entidades de previdência, fundos de investimentos, eles possam participar do mercado como um agente receptor de risco, né? Então, eu acho que esse é um ponto extremamente relevante, né, que a gente vai ver aí depois uma mudança, né, certamente um apetite maior, né, uma entrada maior desses agentes no mercado. O segundo ponto é a possibilidade de especificação de índices de crédito
índice de ativos, cestas ou carteiras de referência como o ativo subjacente naquele derivativo de crédito. Então, a gente tinha dentro da regulação, né, tem hoje na regulação atual, a gente muda agora com a nova resolução, mas um escopo muito limitado daquilo que podia referenciar o derivativo de crédito. E a gente abre agora para índices que são amplamente divulgados, que são amplamente negociados no mercado, e aí possibilita ter né, todos aqueles benefícios que eu comentei quando você consegue negociar mais esses índices. Um terceiro ponto é a permissão para que esses derivativos de crédito possam ser negociados na moeda do indexador, né, na moeda daquele ativo de referência. Então, se aquele índice é câmbio, o derivativo de crédito pode ser referenciado também no câmbio específico. Também isso também atrás destrava, eu acho que tira uma trava importante que a gente tinha na regulação. Quarto ponto é a permissão para que os derivativos de crédito, até no ponto anterior aqui, só uma correção, se permite também que o derivativo possa ser descasado, né? O índice seja de uma moeda e o derivativo seja em outra. O quarto ponto é a permissão para que os derivativos de crédito tenham como referência obrigações de menor liquidez. A gente também tem na norma atual uma trava para que só o que pode ser colocado como ativo subjacente seja aquilo que tenha muita liquidez. Mas aí a gente entra naquela referência circular, né? Não tem liquidez porque não tem negociação, não tem. Então a gente aceita, hoje a gente tem metodologias de precificação muito modernas, né? Muito robustas. Então, é permitido, desde que com toda a transparência, com todo o arcabouço regulatório aplicável, que se tenha derivativos referenciados nessas obrigações, que muitas a partir de modelos. O quinto ponto, a gente amplia aqui também o escopo de instituições que são aptas a fornecer os índices, né, para as obrigações de referência. Também tinha um escopo mais reduzido, agora a gente abre, a gente permite que outras entidades reguladoras, então autorreguladoras e plataformas de negociação internacionais, que geralmente é onde eu tenho esses índices de crédito, né, a negociação mais intensa, esses índices de crédito podem também ser aceitas, né, como que o índice de referência esteja ali divulgado dentro dessas fontes de cotação. E, por fim, aqui, a gente traz também a flexibilização da exigência de manutenção da titularidade e obrigação de referência para aquela contraparte transferidora de risco. Então, eu vou poder ter ativos, né, a descoberto desde que as operações de referência, né, o ativo subjacente ali, seja um índice de alta liquidez, né, um ativo de alta liquidez, e a gente passa a exigir que o transferidor do risco detenha apenas aquelas operações que não sejam de tanta liquidez, né, que não estejam referenciadas nesses índices, indicadores. Então, por exemplo, as operações de crédito ou arrendamento mercantil. Então, por exemplo, aqui a instituição financeira tem lá uma carteira de crédito ou de arrendamento mercantil e quer fazer o RED, né, que é transferir o risco daquelas operações. Então, como são operações muito específicas, a norma exige que o transferidor na instituição financeira detenha aquela carteira. Bom, a norma tem mais uma série de modernizações, né? Tem toda uma mudança de linguagem, lembrando que a regulação atual ela é bastante antiga, de 2002, então a gente tem uma atualização dos termos, tem toda a designação que a gente usa agora, a referência internacional para trazer aqui o estado da arte, as melhores práticas, inclusive padrões e definições do que hoje é a referência internacional, que é o ISDA, né? Então, e ali a gente traz
equipara, né, aquilo que a gente tem hoje, vai ter no mercado de derivativos de crédito, aquilo que tem no mercado internacional. Aí a norma entra em vigor, né, no mês que vem, aquele prazo bem rápido, e a gente espera que ao longo do tempo, com essa modernização, o mercado começa a se desenvolver, e a gente vai acompanhar por aqui. Então, bom, uma explicação bem rápida, e fico à disposição aqui para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Obrigada, João. Larissa? Oi, tudo bem? Boa noite, João, tudo bem? Eu queria só fazer duas perguntinhas. Uma é sobre o pacote de crédito que foi anunciado hoje de manhã pelo governo. Eu queria saber se essa medida tem alguma relação com esse pacote. E aí você falou também que esse mercado de derivativo de crédito não é desenvolvido, mas você tem o tamanho desse mercado hoje, ou não tem nenhuma operação mesmo, como você falou? E aí eu queria saber qual é o potencial de crescimento, quanto vocês acham que esse mercado pode alcançar aí nos próximos anos com essas mudanças? Tá bom, obrigada. Larissa, obrigado pelas perguntas. A gente não tem mercado desenvolvido hoje, então não temos operações, então a gente espera que esse mercado comece a se desenvolver, né, a partir de agora. O potencial é imenso, né? O potencial é maior do que, por exemplo, as operações no mercado de capitais que a gente vê de debêntures, porque derivativo diferente, né? Por exemplo, uma debênture que tem um prazo muito longo, tem prazos mais curtos, e tem um giro muito maior no mercado, né? Então a gente espera assim, um mercado nocional bastante grande, mas é muito difícil falar com precisão, dar uma expectativa de volume, né? Porque o mercado começa a se desenvolver agora. Aí, quanto à sua pergunta do pacote de crédito, bom, acho que nem essa medida não estava lá relacionada, né? Mas sem dúvida nenhuma, ela é importante para o desenvolvimento do mercado de crédito, então sem dúvida nenhuma ela faz parte aí do movimento, né, maior aqui do governo para facilitar, para desenvolver, né, o mercado de crédito. Então, acho que tem esse efeito também. Obrigada, João. Larissa, ainda quer fazer mais alguma pergunta? Oi, não, desculpa, eu esqueci a mãozinha. Obrigada. João, acho que não temos mais perguntas. Será que aguardamos um pouquinho? Derivativos é menos chamativo que câmbio. Deixa eu dar uma olhada aqui se alguém não está conseguindo por algum motivo aqui, mandando alguma mensagem, mas não. Eu acho que está tudo certo. Na próxima você me põe em primeiro, hein, que o Marcelo tá. Já é combinado. João, obrigada, viu, João? Gente, obrigada a todos. E Obrigado, se vocês pessoal. tiverem mais alguma Tchau. questão, né, pode nos mandar, que aí a gente encaminha para o Marcelo e para o João. Vocês querem fazer alguma consideração final? Não. Não. Então tá, gente. Então, boa noite a todos, bom feriado e até a próxima. Boa Obrigada. noite. E a gente investe da próxima, João. Boa, Marcelo. Um abraço, cara. Excelente Abraço. apresentação sua, cara. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Obrigada.